Bom, pessoal, o Lucas aqui, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu queria passar para vocês aqui alguns pontos, né? Quanto ao fato da sua empresa, por exemplo, não estar utilizando um sistema para helpdesk, para service desk, né? Para fazer todo aquele controle. Ou então, por acaso, está usando algum sistema já, mas alguns processos não estarem tão bem definidos. E por que que isso acarreta a perca de dinheiro, né? Na empresa, assim, falando de maneira mais clara. E também outras questões envolvidas, beleza? Então, pessoal, qual que é o problema, principalmente na ausência, né? Na ausência de um sistema de helpdesk, ou seja, o fato da empresa não ter nenhum sistema ali de helpdesk, de service desk, né? De ITSM, né? Uma ferramenta de ITSM, para poder fazer ali o controle das requisições, das demandas entre os setores, né? Por mais que isso pareça simples, né? A gente consegue observar que existe uma abrangência muito grande aí, tá? Nessa questão. Principalmente o GLPI, por exemplo, que ele é uma ferramenta bem robusta, né? Quando a gente para pensar, para observar. E muitas empresas, muitas pessoas não reconhecem isso, tá? Eu diria até que o GLPI ele é até melhor do que algumas ferramentas pagas em alguns critérios e alguns quesitos, beleza? Mas voltando aqui para o foco do assunto, né? Aí assim, só aproveitando, decidi fazer esse vídeo porque já estamos no finalzinho do ano, né? E espero que, pensando aí no ano que vem, se para você esse vídeo fizer algum sentido, para você, se por acaso você já tem na sua empresa um sistema de helpdesk, ou pior ainda, não tem nada, né? Tá tudo bagunçado, você não tem nenhum tipo de controle. Espero que esse vídeo, né, faça mais sentido para você o porquê que você precisa de um sistema de helpdesk, tá? E também porquê que você está perdendo dinheiro e você não sabe, beleza? Então, um dos impactos negativos aqui é a dificuldade na justificativa de recurso. Por exemplo, né, sem dados consolidados, justificar a contratação de novos funcionários ou recursos é complicado. Isso daqui é um dos dados que com a ferramenta de Service Desk, de Help Desk, a gente consegue coletar geralmente, que é o fato de você poder medir se por acaso você está realmente de fato precisando de um funcionário a mais, por exemplo, né? Quando a gente fala de justificar a contratação de um funcionário, é bem delicado, porque envolve um custo a mais que vai começar a existir mensalmente. Muitas das vezes a empresa, a gestão geral, não vai aprovar, né? Porque não vê um real sentido, né? Principalmente aí, muitas empresas não investem no setor de tecnologia, né? A gente vê muito isso. Mas sem a ferramenta de Service Desk, de Help Desk, e isso vale para qualquer setor, tá? Não estou me referindo só ao setor da TI, mas para qualquer área de negócio, compras, departamento pessoal, RH. Como é que você vai justificar a contratação de um novo funcionário, por exemplo, sem uma ferramenta para puxar ali uma volumetria de demandas e tudo que está sendo feito, tudo que está sendo executado? Não é possível, entendeu? Entende como é complicado? Também a falta de monitoramento de SLA acaba prejudicando, né? Sem um sistema para medir o nível de SLA, fica difícil entender a eficiência dos atendimentos, né? Então, falando por outras palavras aqui, muitas das vezes a gente acaba observando que algumas empresas elas até trabalham com um certo tipo de SLA, tá? Que seria aquele acordo do nível de serviço que a gente vê lá no framework ITIL, né? E o interessante de trabalhar com SLA é justamente fazer um acordo para que a equipe defina, em média, vamos dizer assim, para cada tipo de atividade, qual é o tempo médio que elas têm para fechar aquele tipo de atividade, aquela demanda. Mas sem um relatório, também acaba sendo impossível de medir com eficiência como é que está o SLA daquela equipe, por exemplo. Será que o SLA está muito baixo? Porque se tiver muito baixo, significa o quê? Que, por exemplo, tem muito chamado sendo fechado em atraso. Aí entraria uma investigação. Por que tem muitos chamados sendo fechado em atraso? Aí teria que investigar se, por exemplo, porque tem chamado demais para pouca gente, é um dos casos que pode acontecer. Ou então os envolvidos não estão dando a devida atenção que deveriam estar dando nos chamados, é uma outra possibilidade. Mas, mais uma vez,
sem um sistema de helpdesk a gente não consegue ver nada disso, fica todo mundo no escuro, né? Tanto a gestão quanto o pessoal da equipe que está na frente lá das atividades, né? Então, implementar o uso de SLA é inviável sem as ferramentas apropriadas. Então, isso daqui acaba levando em conta também o próprio Service Desk, né? Se o Service Desk ele não consegue trabalhar eficientemente com essa parte do SLA, acaba virando um problema. A gente vê que tem umas ferramentas de Service Desk, de Help Desk, que não trabalham com SLA, tá? O GLPI tem esse diferencial porque como ele trabalha junto da ITIL, então lá dentro a gente pode trabalhar com requisição, incidente, boas práticas da ITIL, né? Com SLA, enfim, categoria de serviço, tem várias boas práticas da ITIL que dá para implementar ali dentro do GLPI, beleza? Aqui um resumo bem básico, né? Sem uma ferramenta de helpdesk, os processos internos tornam-se desorganizados e a tomada de decisões é comprometida. E é o que a gente vê muito nas empresas, né? Por isso que é muito importante investir num Service Desk. Então, se é o caso da sua empresa, é interessante, né? A gente também vê muito, por exemplo, tem muitas empresas que já existe um certo processo, né? Já existe um processo definido, vamos dizer assim, entre as equipes. Só que pelo fato de não ter nada documentado, de ser muito de boca e acaba que algumas empresas quando muda de pessoal acaba prejudicando esse processo, vamos dizer assim, fica inviável. Agora quando você tem um sistema bom, que está tudo configurado da forma que precisa estar, da forma que está sendo esperado, às vezes, até o fato de, por exemplo, mesmo que você mude o funcionário, o processo já foi estabelecido naquela ferramenta, então não vai ter um impacto significativo, entende? Então, esse é um ponto importante. Aí eu coloquei aqui o benefício de adotar o GLPI, mas aqui eu coloquei mais o GLPI porque é a ferramenta que a gente trabalha de Service Desk, de Help Desk, mas aí você poderia também procurar outras ferramentas, mas a gente utiliza aqui o GLPI pela questão do custo-benefício, né? Porque ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta open source, ele também é uma ferramenta muito robusta, beleza? Um dos pontos aqui, centralização do helpdesk mais inclusão de boas práticas ITIL, aquilo que eu comentei, né? Ele provê boas práticas para a sustentação dos processos internos. Então, em muitos projetos, o que a gente verifica, né? A gente entende primeiro do cliente como é que está a situação dele internamente falando de processos, para que a gente consiga adaptar da melhor forma na ferramenta isso, tá? Para que fique bem transparente. A geração de relatórios é muito importante também, então o GLP facilita a análise de dados para a tomada de decisão direcionada, beleza? Então, aquilo que a gente estava vendo anteriormente, para você para você tomar qualquer decisão, você precisa de relatório, tá? E aí, decisão que eu falo pode ser a decisão de uma contratação de novos funcionários, ou então a decisão de criar novas categorias de serviço, por exemplo. Tá tendo muito chamado de criação de grupo de e-mail, mas não tem essa categoria. Né? E aí, futuramente, para tirar esse relatório, precisa dessa categoria, já cria essa categoria também. Tem várias. Se a gente pensar no contexto geral, existem várias justificativas que justifiquem de fato o uso de um Service Desk, né? Embora muitas empresas acabam criando uma certa resistência quanto a isso, ou então acaba também não vendo a real necessidade de utilizar, tá? A otimização dos processos também, então o suporte adequado para monitoramento de SLA e justificativa de recurso. Aquilo que a gente estava falando anteriormente também. Então, pode até ser, por exemplo, e isso a gente falando-se a nível de faturamento, existem alguns casos que é mais delicados, por exemplo, tem empresas que o cliente delas, vamos dizer assim, o cliente da empresa, o cliente-chave, sei lá, alguns clientes-chave são clientes externos, clientes muito importantes, e aí para cada cliente existe um certo tipo de atendimento, um certo tipo de SLA, então até o fato da resposta para um incidente sem uma ferramenta de Service Desk fica muito falho, né? Porque você não consegue tirar relatório se, por exemplo, naquele cliente está tendo muitas falhas durante o mês de algum tipo de serviço, se o SLA contratado, o SLA estipulado está sendo fechado dentro do prazo. Então, às vezes, até para justificar,
do cliente chegar e falar, ah, vocês não estão cumprindo o SLA. Tendo a ferramenta, né, aí dá para justificar também, por exemplo. Não, tá aqui, a sua equipe abriu esses chamados aqui no mês e esses chamados foram atendidos dentro do SLA conforme mostra esse gráfico, conforme mostra esse relatório. Sem isso, né, acaba ficando muito de cada um com a sua palavra, né? Então, esse é um outro motivo. Então, a questão de você estar perdendo dinheiro, vamos dizer assim, é que muitas das vezes é o que a gente verifica, é o que a gente identifica, né? E assim, isso vale para empresas de pequeno, médio ou grande porte, tá? Às vezes aparecem empresas para conversar com a gente que fala, eu não vejo muito sentido de, sei lá, de implementar o GLPI agora, porque a minha empresa é muito pequena. Mas assim, essa justificativa não existe, tá? Quando a gente fala de processo, quando a gente fala de ferramenta de Service Desk, não existe, tipo assim, você chegar num certo tamanho de empresa para você começar a usar. É muito melhor você já estando no início, né, bem pequeno, e já implementar isso, esses processos, né? Porque aí futuramente isso já vai ser visto como políticas internas. Os novos colaboradores já vão ser treinados naquela ferramenta, vão acompanhar e tudo mais, do que você fazer com o barco já girando, vamos dizer, o barco já navegando, vamos dizer assim, né, com a roda girando. Então, não existe essa justificativa, tá? O GLPI é para todos os tamanhos de empresa, ok? Então, os benefícios gerais serão a melhoria na eficiência operacional, decisões baseadas em dados confiáveis, tá? Então, no GLPI especificamente, a gente também consegue deixar que os dados fiquem confiáveis, tá? Claro que envolve toda uma parametrização para que a empresa, né, o cliente fique ciente que aqueles dados que estão sendo apresentados, aquele chamado que está sendo aberto, o atendimento, aquele relatório futuro, realmente são dados confiáveis, né? São dados de informações reais. Também é possível a gente trabalhar com informações confiáveis. E facilidade na gestão de processos internos. Eu acho que isso daqui é o principal, tá? Você não tem nenhuma ferramenta de Service Desk para fazer esse controle. E assim, pessoal, eu estou falando aqui de vários tipos de processo, por exemplo, se a gente pensar no lado da TI, né? Qualquer chamado que for referente a, vou dar um exemplo, troca de teclado, mouse, computador com problema, suporte relacionado a sistemas, o pessoal de compras, você fazer um fluxo para toda e qualquer compra, passar pelo pessoal de compras e automaticamente aquele chamado ser associado para aprovação do gestor da unidade, por exemplo, para aquele gestor, ele dizer se ele aprova ou não aquela compra, por exemplo, naquele compra daquele item, daquele bem. A parte ali de relatório, de patrimônio também, inventário, que é muito importante. Né? Então tem várias coisas relacionadas aí. O próprio fluxo de admissão e demissão de pessoas com a ferramenta de Service Desk, isso facilita muito, porque é possível definir, por exemplo, quais equipes vão atender, vão atuar dentro de uma admissão. Vai ter a parte do pessoal da TI, vai ter a parte do pessoal de departamento pessoal, o pessoal do RH, vai ter um onboard, sei lá, alguma coisa assim. Com a ferramenta de Service Desk adequada, como o GLPI, por exemplo, você consegue fazer esse fluxo bem direcionado, né? Claro, desde que ele fique bem configurado, né? E também alinhado à expectativa do que se está esperando, beleza? E aí, dito isso, né? Eu coloquei essa imagem aqui, foi até uma imagem que a gente divulgou lá no nosso LinkedIn, né? Caso você não esteja seguindo a gente por lá, de vez em quando a gente está postando algumas informações interessantes também sobre o rumo da ferramenta e também outros serviços que a gente presta. Caso você queira dar uma olhada no nosso site, recentemente nós atualizamos, então atualmente estamos oferecendo outros serviços, não só a consultoria no GLPI, mas serviços relacionados ali a sites, a infraestrutura também e outras coisas. E aí eu coloco aqui como uma reflexão para vocês, né? Ou para você, falando no singular. Vai começar 2025 dessa forma, e aí a gente vê aqui um exemplo de um pessoal conversando numa mesa, né? E aí eles estão comentando que não conseguem medir a eficiência das equipes. Uma outra pessoa fala que no setor dela não estão conseguindo acompanhar o alto volume de solicitações,
né? E uma terceira pessoa, ela menciona, né, por alto que precisa de um sistema de helpdesk para fazer a gestão desses processos, tá? E aí deixo o nosso site aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram começar 2025 com o pé direito, principalmente se na sua empresa que você trabalha ou na empresa que é sua, você ainda não tem uma ferramenta de Service Desk para fazer o controle de todas essas atividades. Então, se vocês pararem para pensar, nesse vídeo aqui curto, vamos dizer assim, relativamente curto, porque já está uns 15 minutos, eu dei vários exemplos de problemas que a gente encontra nas empresas que não utilizam uma ferramenta de Service Desk parecida com essa, tá? Então, se for o seu caso, fico à disposição para você entrar em contato, a gente conversar a respeito do seu ambiente para ver se a gente consegue fazer alguma coisa legal pensando em processos confiáveis e bem definidos. Beleza, pessoal? Finalzinho de ano aí, a partir de janeiro a gente vai estar de volta com tudo aí. E a gente fica à disposição para eventuais dúvidas ou solicitações de contato. Beleza, pessoal? Então, agradeço aí a sua atenção.